Semana polêmica com muito barulho em fundo imobiliário que anunciou uma emissão a 7% abaixo do valor patrimonial. Eu vou te explicar o que é uma emissão abaixo do valor patrimonial. Também queda no IFIX chamou bastante atenção nas últimas semanas. A gente vai falar se estamos compradores ou vendedores de fundos imobiliários. Será que vale a pena comprar mais ou esperar cair? E o fechamento de abril com os números macro dos fundos imobiliários, dividend yield, PVP médio, e bem rapidamente, já fazendo o gancho do vídeo sobre as valorizações e desvalorizações, para a gente já ir para o tema principal, a gente teve aí 7 quedas consecutivas em 8 pregões, e menor aí, a notícia fala sobre o menor fechamento desde o final de fevereiro, e nem parece que estamos com essa ambiguidade, né? Em abril tivemos renovações de máxima histórica e agora estamos ali já devolvendo uma alta e voltando ali para o mesmo número ali de fevereiro. Então, no compilado, o que a gente tem do IFIX? Que é uma queda não muito grande, de 1,22%. Então, o IFIX chegou a bater máxima histórica, passou os 3.400 pontos. E agora estamos ali mais próximos dos 3.400, né? Teve uma retração aí de um pouco mais de 1%, muito puxado pelos fundos de tijolo. Claro, o galpão logístico aí liderando a queda desse mês em 2,77%, fundo de fundo também quase 2%, e laje corporativa de 1,65%. Shopping center e híbrido próximo mais de 1%, e papel com leve, né, lateralização em 0,35%. Em termos de rendimento, como que a gente fica com essas desvalorizações? Com um dividend yield ainda mais estável, né? A média não alterou muito, estava em 10,6, agora está em 10,5, então não teve nenhuma alteração muito grande com essa queda mais sensível. O papel ainda está aí próximos dos 12%, 1% ao mês, e aí os outros fundos variando entre 10 e 9, entre varejo e galpão logístico, e laje corporativa um pouquinho atrás com 8,9. E a pergunta de R$ 1 milhão vai cair até quando? Meu pensamento é que já era para ter caído muito antes, pois a gente tem essa abertura de curva de juros, já não é de hoje, desde ali do dia 18 do 1, né, do início ali do ano que a gente começou, a curva abriu abruptamente, subiu ali até os 5,60%, e agora tá ali com o famoso IPCA mais 6, agora IPCA mais 6,10%, né, na marcação ali de quinta para sexta. Então, as curvas de juros, ela é métrica, né, da taxa livre de risco, e a gente tem essa vantagem para renda fixa, e as pessoas acabam transferindo ali o dinheiro dela da renda variável para a renda fixa. Então, é natural que nós observamos essa queda nos fundos imobiliários. E com taxa mais alta e no mesmo patamar que a gente estava ali do ano passado, se você for olhar ali, ano passado também estava no próximo ali dos 6% do IPCA mais 6 nessa mesma data, só que um ano atrás, só que o IFIX estava ali em 2.800, 2.700 pontos, então teoricamente deveria cair mais, só que o IFIX tem mostrado bastante resiliência, então vindo um fechamento de curva agora, aliás, o que está puxando o freio de mão de uma valorização ainda maior do IFIX é justamente essa abertura de curvas. Então, com esse fechamento de curva, é natural que o IFIX volte a valorizar de maneira mais expressiva. E, apesar de uma semana bem tranquila em fatos relevantes, estava até conversando com o professor Arthur, acho que teve 3 ou 4 fatos relevantes, atualizações e FIIs também, coisa muito pouca em relatório gerencial. A semana não foi nada tranquila porque tivemos muita polêmica, porque o fundo HSAF anunciou uma emissão aí grande, abaixo do valor patrimonial, com um fator de proporção bem grande, e você que chegou agora não sabe o que é uma emissão abaixo do valor patrimonial e como que ela pode aí te prejudicar ou não te prejudicar em algumas situações, a gente vai tratar aqui também. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo bem prático, bem simples para você entender. Então, nesse exemplo prático que você já está vendo bem aí na tela, temos o cenário 1, que é o patrimônio atual do FII. Então, imagina que eu tenho um imóvel aqui na esquina, esse imóvel vale R$ 1 milhão, e eu chamo 10 mil cotistas, cada um só pode comprar uma cota, então eu vou ter ali R$ 100 por cota para cada cotista.
E aí eu anuncio uma nova emissão para esses, né, mesmo cotistas que estavam lá e falo que essa emissão também pode ser aberta. Então vem uma emissão de cotas que eu quero comprar um outro imóvel pelo valor de 2 milhões de reais ou mais dois imóveis de 1 milhão de reais cada, você pode escolher. E aí oferto mais 21 mil cotas, só que eu faço uma emissão com 5% aí de desconto a 0,95, a 0,95 não, a 95 reais com 5% de desconto. Então eu vou ter um patrimônio médio, aí a somatória, o patrimônio final de 3 milhões de reais, vou ter 31 mil cotas e um VP por cota de 97 reais, porque seria a média, certo? Só que eu falo assim, olha, eu vou comprar um imóvel que ele vai me dar 10% a mais de renda do que o outro imóvel. Então eu tenho um yield sobre o VP daquele imóvel de 10%, então eu vou ter 10 reais por cota naquele ano. Vou comprar um imóvel de 11, então vai dar um yield médio anual de 10,48 por cota, aqui, né? 10,48. E eu vou ter um yield médio, porque eu já tinha aquele imóvel antigo que vai dar. Então, na média, no fim do dia, eu vou ficar com 10,24 reais na média aí anual. Então, eu tenho um aumento de 0,24, porque eu saí de uma média de 10 reais por cota, que eu estava ganhando, para 10,24. Então, tive um incremento de receita no ano de 24 centavos. Só que eu tive uma perda de PL de 3,23, porque ele veio de 100 para 97. Considerando as casas decimais, eu vim aqui para uma perda de receita de 3,23 reais de PL. E quanto tempo demoraria para recuperar esse retorno, né, de essa compensação de aumento de dividendo e perda do PL? Então, se eu dividir o 3,23 dividindo por 0,24, daria 14 meses para eu voltar a ter o dividendo mais o VP aqui de 100 reais. Então eu vou ter 97 e com esse incremento eu demoraria aí 14 meses para ser recompensado para essa emissão abaixo do valor patrimonial. Então, você entende que você precisaria de uma compensação talvez muito grande em termos de retorno para compensar essa emissão com uma proporção tão grande e com um valor patrimonial aí bem abaixo do que uma emissão abaixo do valor patrimonial na sequência. Contudo, né, observando, né, todo o histórico, eu fiz um levantamento que eu vou trazer aqui para você, você consegue sim ter uma emissão com uma proporção menor e que o fundo consegue melhores taxas ou melhor cap rate, né, quando é fundo de tijolo nessas aquisições, e acaba sendo mais vantajoso sim uma emissão levemente abaixo do valor patrimonial. Mas antes, para entender o nível, né, do tamanho do número de emissões, quando a gente olha os últimos 2 anos, eu fiz um estudo de 2024 e 2023, puxei todas as emissões, todas que já foram encerradas, então essa do HSAF não vai entrar. E será que é uma prática recorrente? Será que a gente tem mais emissões no geral abaixo do patrimonial ou emissões no VP ou emissões até mesmo acima do valor patrimonial? Será que é um barulho desnecessário? Então, aqui na tela de novo, vou colocar o estudo para você. Então, aqui na tela 2024, nós tivemos um total de 27 emissões. E sem nenhuma consideração se está muito próximo do VP ou não, simplesmente uma análise de acima ou abaixo, nós tivemos 9 emissões acima do VP, que isso representa 33%, e 18 emissões abaixo do VP. Nossa, Danilo, quantas emissões abaixo do VP? Sim, eu listei todas, só que, olha só, você tem emissão aqui que ela é 0,5% acima, que ela é 1% abaixo, que ela é 0,3% abaixo do VP, e tem todas as gestoras aqui, o TRX fez, a RBR fez, aqui tem a RISA, a VBI, que também foi 0,5% abaixo do VP. Então, como você tem uma imprecisão, principalmente a fundos de tijolo, 2% é bem razoável para cima ou para baixo, até mesmo pela marcação na curva, virada de um dia para o outro. Então,
você ter uma tolerância, vou até marcar aqui, de 2% para cima ou para baixo. Então, 2024, a gente considerando essa tolerância, temos apenas uma emissão acima do VP, considerando desse range de 2, no VP 18 e abaixo do VP 8. Então, menos que 2%, representa 30% das emissões em 2024. Então, acima ou no VP, nós temos 70% das emissões. Mas calma que esses 30% nós vamos falar que são casos bem... tem até fundo passivo aqui dentro, então a gente vai fazer uma análise também um pouco mais profunda nessa aba aqui de gestoras abaixo do VP. Então, olhando 2024 é esse cenário, 2023 a gente tem uma base muito maior, que são quase 100 emissões que a gente mapeou, e dessas 100 emissões, numa análise pura e fria de acima ou abaixo, nós temos 40 emissões acima do VP e 57 abaixo. Então, abaixo do VP 60%, 60, 40 acima. Só que, se nós fizermos a mesma consideração de tolerância de mais ou menos 2% acima ou abaixo, considerando que essa emissão 2% ela é no VP, nós temos acima do VP 9%, no VP 67% e abaixo do VP 21%. Então, acima ou no VP é um percentual de 80%. Lembrando que aqui tem todas as gestoras, tem BTG, tem Red, tem Rio Bravo, tem Kinea, todas elas já fizeram alguma emissão em algum nível, mesmo que sensível, abaixo do valor patrimonial. Então, e aí eu fiz o ranking de gestoras. Nesse ranking, eu já desconsiderei a questão de no VP. Então, se está 2% acima ou 2% abaixo, ela não vai ser considerada. Então, só foram consideradas as emissões que eram realmente ali bem abaixo do VP, né, considerando esses 2%. Então, ranking das gestoras, só para vocês terem uma ideia de cálculo, eu peguei tudo, transformei aqui, fui fazendo as contas das gestoras e cheguei neste ranking aqui. E aí você vai até olhar os fundos que não são fundos conhecidos. Então peguei essas quase 30 emissões que são realmente abaixo do VP, e quem liderou foi o BTG Pactual. Só que olha nesses fundos, não são fundos que provavelmente você não conhece, acho que quase nenhum deles, né? Que são fundos talvez passivos, fundos aí que fundo BPML sofreu aí bastante por conta de alavancagem. Então cada fundo desse tem uma história, são fundos que eu até me surpreendi aqui em termos de ticker, porque tem ticker aqui que eu nunca nem tinha ouvido falar, e são fundos que não estão muito no radar aí das pessoas, a não ser um ou outro fundo. Tem o fundo da Log, tem também o fundo do BTG aqui, que eu tinha visto aqui, o BPML, que eu tinha acabado, o Parque Dom Pedro, então o da Capitânia também, que fez uma emissão abaixo do VP. Então você tem alguns nomes que podem ser conhecidos, só que no geral, você, por exemplo, a HSI não está aqui, né, nesses últimos 2 anos, então não é uma gestora que tem um track record de fazer emissões que são muito abaixo do valor patrimonial, com uma proporção muito alta. Ah, Danilo, então porque todo mundo faz, é errado eu fazer também? Não, eu até vi gente comparando com crime, né? Se alguém cometer um crime, eu vou cometer também porque está todo mundo cometendo crime. Não, você não pode brigar com os números. Em alguns casos, sim, é neutro financeiramente, e a gente tem a compensação de trazer novos ativos vis-à-vis o retorno no curto prazo para o investidor. Então, pode ser um retorno neutro, mas você tem mais diversificação, você tem diminuição do risco, talvez com o mesmo retorno, aumento do número de ativos, intrasegmentos, etc. E você considerar alguma imprecisão do VP, e eu considerando aqui 2% para cima ou para baixo, não é querendo justificar uma emissão abaixo do valor patrimonial, sendo que pelo que eu fiz, essas emissões que estão entre 2%
2% abaixo e 2% acima, eu fiz uma média entre elas, e essa média fica entre 0,5%. Então, é muito próximo mesmo do valor patrimonial. E, no geral, essas grandes emissões, você tem que considerar as que são mais significativas. Tem emissão que eu mapeei ali que era de 10 milhões e era abaixo do VP, e ela também contou, emissões muito pequenas. Não foi considerado o tamanho do fundo, nem a proporção dessa emissão nesse estudo. E esse estudo é de apenas 2 anos, foi o que deu tempo para fazer nesses 3 dias, né, que eu comecei a pensar de tudo que aconteceu, de barulho de emissão, e eu prometo fazer um estudo mais profundo, puxando todo o histórico de emissões que tiver dentro do Clube FI, e vou fazer esse relatório também, vou gravar um vídeo, só que esse restrito para os assinantes do Clube FI, que esse vai me dar bastante trabalho, mas vai ter relatório sim. E ainda, só para a gente concluir, falando de diluição, voltando ao exemplo da diluição para eu mostrar o impacto desses 2%, né, de abaixo do valor patrimonial, vamos considerar também uma proporção menor. E também vou colocar aqui na tela e vou te explicar. Então, nessa nova simulação, o que eu coloquei? O mesmo patrimônio de 1 milhão, também 10 mil amigos, 10 mil cotistas com uma cota cada um, R$100 por cota cada um que vai ter. E aí eu faço uma emissão também abaixo do valor patrimonial, só que essa emissão ela vai ser 2,4, né? Eu tentei arredondar para 2,5, mas para ficar um número mais preciso de cota, eu coloquei a 2,4, você vai ter uma emissão a R$ 97,60, numa proporção de 20%, ou seja, eu não vou dobrar o fundo ou triplicar o fundo. Aqui é uma emissão de 20%, então é uma emissão, eu achei o imóvel por R$200 mil, e só que eu considerei também que essa compra vai me dar um cap rate mais vantajoso. Então, eu vou ter um patrimônio final de R$1 milhão e 200 mil. Vou ter as 12 mil cotas e 50 e vou ter um PL, aí, um PL por cota de 99,6. Em termos de rentabilidade, eu também considerei que eu vou ter uma rentabilidade melhor de 10% nesse segundo imóvel. Então, eu vou ter um yield médio por cota de R$10,37, né, na média. Então, eu vou ter um aumento do PL de aumento por cota de 37 centavos, né, que é a diferença do yield 1 para a média, né, final, vou até colocar aqui. E eu tenho uma perda de PL de 0,41 centavos por cota. Então, eu vou demorar somente um mês para poder fazer essa recuperação do VP, né, da média do VP, de quanto que eu vou ter de dinheiro a mais mensal. E nessa visão, eu vou estar aumentando, duplicando, né, o meu número de imóveis. Vamos supor, eu tinha um imóvel de 1 milhão, agora eu vou ter 2 imóveis, só que esse imóvel vai ter uma participação muito menor, claro, e eu vou ter um rendimento médio maior, e apenas em um mês eu recupero essa questão desse VP menor. Então, nesse segundo caso, você viu que numa proporção menor e comprando, né, imóveis melhores, melhorando essa taxa média, é até vantajoso eu fazer essa emissão abaixo do VP. Então, e mesmo assim foi detratora. No fim do dia eu perdi PL, mas o ativo que eu trouxe ele gera muita renda, muito mais do que a renda média minha anterior, então acaba sendo vantajoso nesses casos. E esses casos eu confesso que são bem raros. Então, a emissão abaixo do valor patrimonial, ela quase sempre vai diminuir o seu patrimônio, e dificilmente você vai observar essa compensação de renda, essa diferença de renda, né, sendo superior no curto prazo. Então, muita gente se manifestou sobre a questão do HSAF. É um fundo que nós não tínhamos como recomendação, não estava na nossa cobertura, mas eu achei importante trazer esse tópico aqui para você, deixar os meus 2 centavos, e antes que me chamem de passador de pano para gestor, eu não concordo com esse tipo de prática. Eu acho que foi, nesse caso, majoritariamente ela é detratora de patrimônio, ela aumenta o risco do fundo, que eu acho que foi a questão que eu analisei, ainda não conversei com o gestor nem nada, mas aumenta bastante o risco do fundo, que foi até o que mais me incomodou. É uma emissão
emissão dilutiva, assim, então, pela minha análise, eu não acho que eles foram muito felizes. Mas, historicamente, eu não vi a HSI aparecendo aí nesses últimos 2 anos com emissões desse tipo. E eu explicando aqui de uma maneira bem grosseira para quem está chegando agora, e você, para poder explicar para alguém que te perguntar, uma emissão abaixo do valor patrimonial é como se fosse uma transferência de dinheiro do cotista antigo pagando para o cotista novo entrar com vantagens aí em cima desse antigo, num preço menor, talvez mais vantajoso, e quem entrou ali a patrimonial ou no IPO acaba sendo prejudicado. E essa é uma prática ruim, porque o cotista novo ele também será um cotista antigo. Então, essa prática de emissão abaixo do valor patrimonial de maneira recorrente, diminuindo o VP ao longo do tempo, então não adianta você trazer, às vezes, nem excelentes negócios que você vai sempre prejudicar o VP e trazendo novos ativos, essa compensação ela teria que ser muito absurda nesses novos ativos para poder compensar essa deteriorização do patrimônio líquido, e quem no fim do dia acaba ganhando mesmo é a gestora, porque ela cobra taxa em cima ali do patrimônio, né, ou sobre o valor de mercado, e se o fundo cresce, ela vai ganhar mais dinheiro com essas taxas. E se você chegou até aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ajudar o Clube FI, o canal do Clube FI crescer cada vez mais, atingir cada vez mais pessoas, que elas fiquem muito bem informadas e ricas, como você vai ficar. E também não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu joinha para impulsionar esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima, deixe seus comentários aqui se você gostou do vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.